Hare Krishna! Então, esse aqui agora é o módulo 6 e o tópico do módulo 6 é um pouco grandioso, é Deus. Então, imagina, né? Fazer um módulo sobre Deus, parece até ridículo, né? Mas enfim, não. Eu vou passar só alguns detalhes, alguns conceitos básicos de Deus que surgem da Bhagavad Gita, porque afinal, esse conteúdo teísta da Bhagavad Gita é bem importante, é uma das grandes dádivas, é o que torna a Bhagavad Gita tão especial, é justamente por ser um livro sagrado tradicional, onde você tem Deus se apresentando claramente, descrevendo algumas das suas qualidades e características. Então isso é uma coisa, na verdade, única nas tradições do mundo todo, assim, de ter uma apresentação tão clara de Deus, no sentido do Deus, né, o Senhor de tudo, como a gente vai ter na Bhagavad Gita. Bom, eu vou dividir esse módulo em 3 aulas, eu vou dividir esse módulo em 2 aulas, e essa primeira aula eu vou me dedicar a um tópico bem importante, que é o tópico de Avatara. E na segunda aula eu vou passar algumas dessas qualidades e características de Deus, assim, que se destacam na Bhagavad Gita. Bom, então vamos falar agora sobre esse tópico de Avatara. Talvez você tenha ouvido falar de Avatar, hoje em dia até Avatar virou, né, um nome para como você se manifesta online, né, em diferentes programas e tipos de aplicativos, etc., e jogos. Então esse Avatar, tem o filme famoso Avatar, então a palavra está aí para todo lado. Mas o que significa mesmo? Bom, Avatara é literalmente em sânscrito aquele que cruza para baixo. Literalmente significa isso, aquele que cruza para baixo. Para baixo como? Bom, a ideia é que você tem a nossa realidade aqui, essa que a gente está aqui compartilhando, e tem a realidade transcendental. A gente vai falar sobre isso até um pouquinho na próxima aula. Então, realmente tem essa morada divina, né? A morada de Deus, enfim, tem esse mundo transcendental, tem outra realidade puramente transcendental. E quando um ser Avatara é um ser que vem dessa realidade transcendental e entra nessa realidade nossa aqui. Então esse ser é um Avatara. Bom, interessante é que tem um conceito de 2 tipos de Avatar. E aqui, para simplificar, eu vou usar uma terminologia que eu mesmo desenvolvi. Então, que é o Avatara Deus e tem o Avatara Alma. Então, tem 2 tipos de avatares. O Avatara Deus é a ideia de Deus pessoalmente vindo na Terra para realizar uma função. E exatamente isso que a gente tem na Bhagavad Gita. Então, logo no começo do capítulo 4, Krishna fala, olha, né, eu estou vindo aqui, e ele explica por quê, né? Eu vim para essa terra aqui para reapresentar o caminho do yoga, esse caminho, esse conhecimento da Bhagavad Gita. E também ele fala, eu vim também para restabelecer o equilíbrio e retirar uma influência muito pesada que estava tendo e ajudar os devotos. Mas a missão principal, ele fala, Yoga Nashta Parantapa, perdeu-se esse caminho do yoga e eu vim aqui novamente restabelecer esse caminho do yoga, ou seja, o conhecimento espiritual completo, essa ciência imperecível da transcendência, da espiritualidade, da conexão, do despertar, que é o yoga. Então, ele vem, porque se Deus não vier, como é que a gente vai ter informação sobre Deus? Não é à toa que nas outras tradições não se tem muita informação sobre Deus, porque só Deus pode passar informação sobre Deus. Quem somos nós para olhar, eu acho que Deus é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que Ele não existe. Vai dar de tudo, né? Porque não tem acesso, né? Não tem como a gente, você não vai, eu vou cavar aqui, não vai achar nem na física quântica, nem debaixo de uma pedra, você não vai realmente entender a natureza de Deus simplesmente olhando na matéria. Porque Deus está, por definição, além da matéria. Deus é transcendental.
Então, se você olha a matéria, você não vai achar o que é além da matéria. Você vai achar indícios, você vai ter uma ideia, tudo bem. Mas você não vai ter uma informação concreta. Por isso que nas outras tradições religiosas não tem essa... tem uma ideia, assim, alguma coisa controla, mas não tem, porque não tinha, Deus não tinha, né, não tem esse registro da manifestação completa de Deus. E já na Bhagavad Gita você tem claramente lá toda a história de Krishna vindo, que não é só a Bhagavad Gita, né? A tradição de Krishna é muito maior que a Bhagavad Gita, mas tem realmente essa ideia de Avatara, e ele fala diretamente na Gita que ele é Avatara, que ele está vindo, que o corpo dele, ele explica na Bhagavad Gita, que o corpo dele não é feito de matéria. Ele fala na Bhagavad Gita, olha, aquele que entende a natureza transcendental do meu aparecimento, das minhas atividades, não volta a nascer nesse mundo, porque ele já entendeu tudo sobre as duas energias, espiritual e material, a transcendência, a natureza de Deus, da alma, já entendeu o suficiente para não mais ter que sequer renascer. Ele fala assim, no verso 9. No capítulo 4. Então, é bem importante você entender assim, e na Bhagavad Gita, no curso completo, a gente tem uma sessão inteira onde a gente vai pegando esses trechos da Bhagavad Gita, onde Krishna vai distinguindo o corpo dele do corpo de Arjuna, do corpo normal, explicando como o corpo dele é diferente, porque não é nascido, não é feito de carne. Krishna não encarnou, a gente fala encarnar, entrar em carne. Eu estou em carne, aqui é carne, mas Krishna não estava em carne, ele estava se manifestando no seu corpo transcendental, como ele explica na Bhagavad Gita. Por quê? Porque ele é Avatara, ele vem aqui. E como, a gente vai ver na próxima aula, ele é o Senhor de toda a energia material, né? Naturalmente Deus é o Senhor da energia material, então ele pode aparecer aqui na sua forma transcendental, no seu corpo feito de transcendência, de Brahman, que é o termo em sânscrito, e ainda assim deixar os outros verem ele com olhos comuns e tocar nele. E ele podia ser visto andando e falando e no campo de batalha e abraçar ele. Por quê? Porque ele é o Senhor da energia material. Então, todo o input que você tem da energia material, essa energia material é de Deus. Então, ele pode fazer você ver ele mesmo no corpo transcendental dele. Bom, vamos contrastar isso ao alma avatar. O alma avatar, que é uma alma como eu e você, mas já num estado perfeito, um associado de Deus, que então desce ao mundo para ajudar Deus em alguma missão, com poder. O termo correto é Shakti Avesha Avatar. Shakti, poder, Avesha, parte, avatar. Ou seja, um avatar que vem com parte do poder de Deus. Esse Shakti Avesha Avatar, ele é uma alma como eu e você. Então, no caso, mesmo sendo um associado vindo lá, ele precisa encarnar. Porque eu, como alma, não tenho poder sobre a energia material. Eu preciso estar num corpo material, para o meu corpo material interagir com a energia material. Está entendendo? Porque quando eu vou levantar esse copo aqui, não sou eu, alma, levantando o copo diretamente, senão que manifestando o desejo através desse interface chamado corpo. E aí meu corpo material, sim, pode interagir com esse copo e, se Deus permitir, porque às vezes não consegue, você já tentou fazer uma coisa e não conseguiu? Mas enfim, a gente tem a chance de conseguir através da matéria, a matéria interagindo com matéria. Isso é um tópico da Bhagavad Gita bem interessante. Que na verdade a alma não está agindo aqui diretamente, senão que está só direcionando, desejando o que então é feito pela energia material. Ok? Bom, então a alma ela vem num corpo, ela tem que encarnar. No processo de encarne, ela esquece as suas outras vidas, porque esse processo ele tem essa característica de você fica
né? Aqui, você está envolvido aqui, não tem como lembrar. E Krishna fala isso com Arjuna. Fala, Arjuna, eu me lembro de tudo, você não. Porque você Arjuna era uma alma avatara, é um associado de Deus aqui, né? Eternamente vem com Deus. E ele fala, Arjuna, você não está lembrando das coisas, porque, mas eu lembro de tudo. Então ele vai falando essas diferenças entre, né, ele e a alma. Então, o alma avatara, ele tem que aceitar um corpo, e mesmo sendo um enviado, ele se enrola aqui, tropeça, se engana, porque a natureza material é assim, é difícil, é complicado, enfim, a gente vai se enganar, a gente é infinitesimal e a energia de Deus, a matéria, é infinita. Então, naturalmente, a alma se atrapalha. Um grande exemplo, assim, na nossa tradição ocidental de uma alma avatara seria, por exemplo, Jesus ou Buda. Buda é considerado uma alma avatara e a gente pode dizer que Jesus tem as características de uma alma avatara também. Um ser puro, perfeito, que vem, mas tem que encarnar, tem que passar pelo processo todo aqui complicado, tropeça, se engana um pouco. Normal, porque toda alma aqui tropeça, se engana um pouco mesmo. Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que toda ação é encoberta por erro, como todo fogo é encoberto pela fumaça. Bom, então, brevemente, esse é o conceito, que tem essa ideia na tradição védica de Deus, de tempos em tempos, avatara, vindo, não só para o planeta Terra, mas em outros lugares, em outras civilizações, se manifestando, descendo, se manifestando, para principalmente poder passar o conhecimento do yoga, passar o conhecimento completo da vida, né? Tipo, revelar tudo que precisa ser revelado sobre a sua natureza, a natureza da alma, o processo de elevação, ou seja, todo esse conteúdo bacana que tem na Bhagavad Gita. Hare Krishna! Então essa aqui é a aula 2 do módulo 5, né? E aqui a gente está falando sobre algumas características de Deus. Então o que acontece na Bhagavad Gita? A partir do capítulo 7, Krishna muda o tom da Bhagavad Gita, né? Até de 1 a 6 ele estava falando sobre nós, né? O foco era eu e você, era quem somos, como a gente pode se elevar, os diferentes caminhos do yoga, né? A gente falou do caminho tríplice do yoga e depois a gente falou de Dhyana Yoga, o caminho da meditação. Então ele fala sobre esses tópicos nos capítulos de 1 a 6. Mas como vai entrar assim mais a fundo o tópico de Bhakti Yoga, aí quando a gente vai falar em devoção a Deus, você precisa saber sobre Deus, né? Quer dizer, você tem que ter o outro lado, né? Quer dizer, eu vou amar quem? Eu vou ter devoção ao quê? Quem? Eu preciso ter informações, né? Então, baseado nesse conceito, então Krishna começa a se apresentar, ou seja, é bem interessante, de novo, como eu falei na aula passada, é bem especial essa contribuição da Bhagavad Gita, porque você tem diretamente, claramente, esse conteúdo tão, assim, direto de Deus se apresentando como Deus, explicando as suas características. Bom, primeira coisa que ele fala é sobre o fato que tudo é sua energia. E basicamente ele fala, olha, eu tenho 2 tipos de energia. Eu tenho a energia material, tudo isso aqui que você está vendo, e eu tenho a energia superior, que é a consciência, que somos todos nós, ou seja, as almas. Eu tenho 2 energias, né? Material e espiritual. Então ele começa com essa apresentação bem bacana. Então a energia material, sem consciência, isso tudo que compõe aqui o universo, e o universo não é só feito de energia material, tem esse outro componente, consciência, alma, também, que então controla, que é superior, por isso que a gente consegue controlar a matéria, porque a gente é uma energia superior. Na verdade, a gente vai ver que nós somos partes, né? Somos centelhas divinas, né? Somos partes infinitesimais, né? Centelhas de Deus, filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Então, tem essas 2 energias. Então, ele começa falando isso, né? Você vai ver também, né? Porque ele fala sobre ele nos capítulos 7, 10, 11, 15, ele se dedica muito a falar sobre ele e sua morada. Bom, então, primeiro essa questão de entender que Deus é como fonte de tudo.
Tudo que existe vem de Deus. Não só as coisas, mas depois ele vai enfatizar que as qualidades também vêm dele. Então ele fala, eu sou a força dos fortes, a sabedoria dos sábios. Entendeu? Eu sou a renúncia dos renunciantes. Então tudo que vem, as qualidades também tem como sua nascente, né? Tem como seu fonte o próprio Deus. Então tudo, se você é bonita, beleza vem, se você tem, sabe, riqueza vem de Deus, sabedoria, inteligência, tudo que a gente tem, tudo vem de Deus, entendeu? Aí as pessoas perguntam, e as coisas ruins, a maldade? Bom, essas coisas são a sombra. Quando você tem luz, você tem sombra, né? Então a luz de Deus, as coisas boas. Quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer sombra, aí você tem as coisas ruins. Então a gente tem essa liberdade, porque lembra, nós somos centelhas de Deus e a gente tem uma característica bem importante que é livre-arbítrio. E esse poder nosso divino de livre-arbítrio permite que a gente bloqueie um pouquinho dessa luz de Deus, se assim a gente quiser. E aí o efeito não é muito legal, porque aí são as coisas ruins, né? Quando você bloqueia a beleza, a bondade, o amor de Deus, aí você então faz as maldades, você faz as coisas ruins, são a sombra de Deus. Mas tudo vem de Deus, as qualidades todas boas vêm de Deus e a gente tem o poder de bloqueá-las, né, e torná-las, a gente tem o poder de transformá-las nas sombras. Bom, então todo poder vem de Deus, é a fonte de tudo e de todos. Aí, claro, começo, meio e fim, a semente da vida, a morte, tudo isso é de Deus. Uma frase muito bacana de Krishna que ele fala, eu estou em tudo, tudo está em mim, e ainda assim eu estou à parte. Essa é uma frase bem bacana da Bhagavad Gita para você entender Deus. Ou seja, Deus não se perde. Não é que Ele é só essa energia material e nós, aí cadê Ele? Sumiu? Não, Ele continua completo. Tem um verso bem bonito assim nesse sentido no Sri Upanishad que explica, né, desse completo outros completos surgem, ainda assim esse permanece completo. Essa é a natureza, né, essa opulência mística de Deus, que Ele pode fazer, criar e ainda assim permanece completo. Se eu tenho um copo d'água e eu tiro um pouquinho de água, vou dar uma água para você, um pouquinho de água, aí o copo vai ficando vazio. Mas com Deus não é assim, né? Ele pode dar água e continua o copo cheio. Essa é a natureza de Deus. Então, fonte de tudo, né? E essa outro verso bonito da Bhagavad Gita explica como Deus, tudo que você pode achar de esplendoroso, de magnífico, é uma centelha do esplendor de Deus. Então, se você vê algo poderoso, incrível, você fala, uau, isso aqui é incrível. Isso aí entendeu? É só uma centelha do esplendor de Deus. Então a ideia é essa de Deus em tudo, Deus em todos e ainda assim completamente à parte, tendo toda a sua existência à parte com seus associados eternos, entendeu? Então tem essa ideia de Deus. E essa existência à parte na sua morada. Então Krishna menciona isso brevemente. Ele fala sobre essa... Lembra que a gente falou do Avatar que cruza para baixo? Então ele menciona no capítulo 15, ele começa a descrever, realmente tem essa outra morada, né? Onde não sempre tem luz e é um reflexo, essa realidade que nós vivemos aqui é um reflexo dessa realidade divina. Ele explica assim, ele fala, como uma árvore à beira de um reservatório de água, você vê duas árvores, né? Você vê a árvore original e o reflexo da árvore. Ele fala, isso aqui, essa existência aqui é como reflexo da realidade real, entendeu? Então tem uma realidade real, morada de Deus, e é claro, a ideia toda do yoga, várias vezes, então Krishna vai começar a falar na Bhagavad Gita, que o objetivo do yoga é você retornar a ele, você voltar, né, a essa realidade, a nosso lar, nossa morada, é você voltar. O objetivo do despertar espiritual, a libertação de você voltar a viver essa realidade junto com Deus. E essa natureza pessoal, né, de Deus ter o carinho, esse amor, esse acompanhamento, não é uma energia apenas, não é uma coisa fria, mas esse verdadeiro carinho
que ele tem por nós também é bem enfatizado por ele na Bhagavad Gita. Como eu falei na sessão de Bhakti Yoga, né? Essa via de duas mãos, ele realmente quer ajudar, ele tá pronto para nos ajudar, esperando a nossa abertura, porque ele não quer interferir com o nosso livre-arbítrio, mas se você usa seu livre-arbítrio para falar assim, não, Deus, por favor, pode me ajudar sim, eu estou precisando de ajuda, por favor, eu quero o seu abrigo. Ele fala, então tá bom, deixa eu te ajudar, então. Aí ele começa a ajudar. Outra frase bem bacana que tem no capítulo 11, é famosa quando Krishna fala, Kalo Ashmi, eu sou o tempo, destruidor de todos os mundos. Então, para quem estuda um pouquinho de física, sabe que essa coisa do tempo é um grande paradigma, é um grande assim, o que é isso, né? É uma confusão, é uma coisa difícil de entender o tempo, né? O maior cientista da nossa época, né? O Stephen Hawking, passou a vida inteira estudando o tempo, e era a maior cabeça, né? Depois de Einstein, passou a vida inteira estudando o tempo, porque é um grande mistério. O tempo é Krishna, por isso que é tão difícil de entender, porque a gente não consegue reverter, como é que é? Todas essas dúvidas que tem na física podem ser explicadas, né, parcialmente com essa ideia que Deus é o tempo, Krishna fala na Bhagavad Gita, né, o todo-poderoso tempo. Então, Krishna como todo-poder, a fonte de tudo que é esplendoroso, magnífico, é uma centelha do poder de Deus, Deus como tempo, a morada de Deus, mas aí também essa ideia de Deus como seu amigo. Krishna fala, Surid, né? Bom, que é traduzido assim como bem-querente, eu sou seu bem-querente. Tudo bem, eu sou o Senhor de todos os mundos, eu controlo tudo, mas eu sou seu bem-querente, último. É seu melhor amigo. Krishna fala, Priya, você é muito querido a mim. Então esse amor por Deus a cada um de nós também é manifestado na Bhagavad Gita. Que de novo, Bhagavad Gita significa canção do Senhor, e às vezes é traduzida como canção amorosa do Senhor. Porque essa canção amorosa é um chamado, a Bhagavad Gita é um chamado amoroso, não, por favor, venha, né? Deus te ama, e fala, não, vem aqui, eu estou querendo te ajudar, estou com saudades de você, vamos voltar. Então essa natureza pessoal, amorosa de Deus também é enfatizada na Bhagavad Gita. Um exemplo bem legal desse respeito, desse carinho por Deus, diferente, né, daquela versão que talvez você tenha absorvido no Velho Testamento, aquele Deus carrancudo e violência e mata todo mundo, e aquela coisa assim horrível. É uma diferença bem grande aqui na Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna está explicando tudo isso para Arjuna, né? Ele passa assim, 18 capítulos ensinando a Gita para Arjuna, e no final, sabe o que ele fala para Arjuna? Arjuna, você tem mais alguma dúvida? Né? Porque se tivesse ele ia continuar, ia ter capítulo 19 e 20 da Gita. Então ele pergunta, tem mais alguma dúvida? Arjuna, não, tá bom. E aí o que ele fala? Então agora faça como você quiser. Bem legal, né? Deus está lá pessoalmente presente, não é aquele, não, você faz isso, senão eu vou arrasar você, inferno. Não. Agora você faz o que você quiser, eu já expliquei. Agora está com você a bola. E bem legal. Outra característica bem linda da Bhagavad Gita é quando Krishna fala que mesmo que a pessoa ateísta não tem nenhum contato com Deus, uma coisa bem importante do yoga, isso, explicado na Bhagavad Gita, que uma pessoa que bem desligada de Deus, se ela está cultivando sattva guna, a gente vai falar sobre os modos da natureza depois, mas se ela está cultivando essa vida nobre, é uma pessoa boa, ela pode ser ateísta, e ele fala, essa pessoa vai ter uma elevação, ela vai se elevar, ter vidas boas, não vai sofrer, vai ser uma vida material, claro, porque a pessoa não quer espiritualidade, mas uma vida boa. Então esse conceito está lá na Bhagavad Gita, é bem importante. Então esse é o tipo de Deus que assim, não, tudo bem, você não quer saber de mim, fique à vontade, você só vai ter o resultado das suas ações, karma. Se você for uma pessoa boa, carinhosa, você vai ter coisas boas na sua vida, você vai ter vidas melhores, você vai se elevar para planetas confortáveis, celestiais, você vai ter tudo isso. Claro, você ainda está no samsara, depois você vai... Enfim, mas não tem nenhuma punição. Você não vai ter nenhuma unha encravada se você rejeitar Deus. Legal, né? Esse conceito
teria transformado, né, o nosso planeta, a nossa história, se tivesse sido traduzido para as tradições abraâmicas. Né? Você não vai ter nem uma unha encravada, você não vai ter nada de ruim por rejeitar Deus, por ignorar Deus. O que você vai ter é que você perdeu a oportunidade, você deu bobeira, mas você não vai sofrer uma coisa negativa. O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu tenho um grande pote aqui, cheio de moedas de ouro de verdade, aqui, um grande pote, aí eu faço aqui, convido, quem quiser, pode vir aqui pegar, né? Pode vir pegar, que eu acho que um exemplo, né, já que vocês estão todos online aqui, eu tenho um estoque de Bitcoin e falo assim, quem quiser, clica aqui no link e você vai receber um Bitcoin, vai transferir para a conta que você quiser. Aí você, pronto. O que acontece se você não aproveitar? Você vai sofrer. Não, você só perdeu a oportunidade, você deu bobeira, você podia ter, né, ganhado lá um Bitcoin e não ganhou. Mas você não tem nenhum, agora você vai ser punido. Não, você se puniu pela perda da oportunidade. É só isso que a gente fala. Eu estou aqui, tudo de bom, maravilhoso, não quer, perdeu. Entendeu? Você está negando um convite, um presente, você não está aceitando, ok. Você perdeu nesse sentido, mas não tem nenhuma punição. Bem importante. Essa natureza de Deus que se manifesta na Bhagavad Gita diretamente, mas, né, na tradição de Krishna em geral. Bom, claro, aqui eu só passei bem rapidinho, né, não quero esticar demais. Claro que no curso completo da Bhagavad Gita aí a gente vai realmente estudar todos os detalhes, tudo que é passado por Krishna na Bhagavad Gita, né, item por item. Mas eu queria só passar um pouquinho, assim, para você ter um pouquinho da ideia de como Deus se apresenta na Bhagavad Gita.